dia! Esse é o seu programa A Voz da Assembleia de Deus e eu sou Lohana Gomes. A partir de agora, todos os sábados das 9 às 10, nós teremos um encontro marcado aqui no seu programa. Para falar um pouco mais sobre mim, quem é essa pessoa que agora vai ficar comigo dos sábados? Eu sou uma membra da Igreja Assembleia de Deus, nasci nesta igreja, me criei nesta cidade, saí um tempo para estudar, hoje sou formada em Engenharia de Produção e fui incumbida desta missão de estar acompanhando vocês. Então, no decorrer do tempo, nós vamos nos conhecer melhor, vocês vão me ajudar, eu vou ajudar vocês e assim nós faremos um programa que será a sua cara, a cara da nossa igreja. E agora, para começar esse programa com uma maneira abençoada, para o seu lar ficar em uma harmonia muito boa, nós vamos ouvir e acompanhar um clipe que é a música És Real Pra Mim, de Fernanda Brum. Como os rios querem encontrar o mar, como o pássaro quer encontrar o céu, eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Como a noite está esperando o sol, como a terra está esperando a chuva, estou a te esperar. Estou a te esperar. Não sei como é o teu rosto, nunca vi o teu olhar. Eu nunca te toquei, mas meu desejo é te abraçar. Não sei como explicar essa saudade de alguém que eu nunca vi. O vento é invisível, mas eu sinto seu soprar. Sem questionar, respiro o ar que não posso tocar. Eu não preciso ver pra crer que o Senhor é real. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. O ar é invisível, mas respiro. O som é invisível, mas eu ouço. Tua presença eu não vejo, mas eu queimo por inteiro ao se aproximar de mim. O ar é invisível, mas respiro. O som é
aproximar de mim. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. És real pra mim, eu não te vejo, mas me vês. És real pra mim, respiro o ar que o Senhor deu. És real pra mim, ao som do mar posso te ouvir. Não tem como te explicar. E nesse momento, nós iremos fazer uma entrevista com a doutora Lara. Ela é fisioterapeuta e vai falar para nós um pouco mais sobre essa realidade do Covid e nos ensinar alguns exercícios respiratórios para que venha fortalecer os nossos pulmões. Neste momento, eu passo a palavra para ela. Obrigado por estar aqui. Pode se apresentar. Boa tarde, eu me chamo Lara, sou fisioterapeuta, graduada pelo Centro Universitário Santo Agostinho, em Teresina, e eu fui convidada aqui para falar hoje sobre o vírus que causou a pandemia e sobre alguns exercícios respiratórios que são utilizados tanto como uma forma de prevenir uma situação mais precária do vírus, como no tratamento. Certo. Então, Lara, nos diga, então, o que é esse vírus? Todo mundo fala Covid-19, mas, de fato, o que é esse vírus? Bom, o coronavírus ele é uma família de vírus, que recebeu esse nome por causa do aspecto microscópico que ele apresenta, que é o formato de coroa, por isso o nome coronavírus. E aí esse vírus, quando em contato com o organismo humano, ele pode se apresentar de duas formas, que são a forma assintomática, que são as pessoas que contraíram o vírus, porém não apresentam nenhum sintoma. E a forma sintomática, que são as pessoas que contraíram o vírus, que apresentam os sintomas, que os principais são tosse, febre, coriza. Em alguns casos, pode haver a perda do paladar e do olfato. E em casos mais graves, onde o vírus já se instalou no pulmão, apresentar dificuldade respiratória. Certo. E esses exercícios que nós traremos hoje, eu te pergunto, eles são ideais apenas para quem já contraiu o vírus, o Covid-19, ou ele pode ser usado para todas as pessoas como uma maneira de prevenção e de fortalecimento do pulmão? Me explica um pouco mais sobre eles. Não, os exercícios, eles são utilizados tanto como uma forma de prevenção, para prevenir, no caso da pessoa contrair o vírus e se tornar uma infecção pulmonar, já está com o pulmão preparado, quanto na parte também do tratamento, da recuperação do Covid-19. Certo, então vamos partir para a prática, Fique à vontade e você, a partir de agora, ela vai nos ensinar alguns exercícios. Você vai poder repetir em sua casa e aprender. Eu vou ser hoje a paciente da doutora Lara e ela vai nos ensinar como realizar esses exercícios. Bom, gente, lembrando que todos os exercícios, eles devem ser feitos, com uma conscientização da nossa respiração fisiológica, A gente sabe que tem dois processos, que é um processo de inspiração. Esse processo, ele é o processo que o ar entra, até os alvéolos pelas vias aéreas. Os alvéolos, eles são as células que constituem nosso pulmão, e um processo de expiração, que é um processo de saída do gás carbônico pelas vias aéreas, que a saída é pela boca. Então, você puxa sempre, em qualquer situação, o ar pelo nariz e
expele pela boca. Certo. Então vamos iniciar o primeiro que você separou e você faz e depois você me ensina como fazer e assim os nossos telespectadores também poderão aprender em suas casas. Bom, gente, esses exercícios, eles podem ser realizados tanto sentado, quanto em pé, quanto deitado. Mas eu aconselho, né, que faça sentado para promover uma maior expansão pulmonar. Então, eu vou pedir para a Lohana sentar na cadeira, né, apoiar totalmente a coluna na cadeira, ficar de forma ereta, de tal modo que não haja compensação pulmonar no momento da respiração. Então, as mãos é exatamente como está, apoiada, né, nas pernas. E aí, a gente vai primeiro mostrar a nossa respiração fisiológica, né? Porque muitas vezes, algumas pessoas, isso é muito simples, eu já sei respirar, né? Pensa logo assim, porque realmente é simples, dá para fazer em qualquer lugar. Então, o que eu posso mostrar para vocês? Que a gente, durante a inspiração, que é o processo de entrada do ar nos nossos pulmões, tem que haver o enchimento tanto da parte torácica quanto da parte abdominal. Parte torácica, região do peito. Parte abdominal, abaixo do peito, barriga. Então, você vai encher tanto parte torácica quanto abdominal durante a inspiração. Esse movimento encheu completamente o pulmão, vai expelir o ar pela boca. Isso. Fazendo justamente da forma que ela está fazendo, que é o que a gente chama de freno labial. Esse exercício ele pode ser feito em 3 séries de 10 repetições para pessoas que que adquiriram o vírus, né, que, querendo ou não, estão com o pulmão em debilidade. E para pessoas que estão saudáveis, pode ser feita 3 séries de 15 repetições. Certo, então é simplesmente puxar o ar e soltar. Isso, o primeiro exercício é esse. Porque, às vezes, a gente não tem a consciência corporal da nossa respiração fisiológica. Então, você tem que ter a consciência de encher as 2 porções pulmonares, porção torácica, porção abdominal. Porque aí também, você enchendo a abdominal, você vai pegar o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Então, quando eu faço isso, a sensação que eu tenho é que eu estou empurrando o peito para frente e a barriga também, como se eu estivesse insuflando. Movimento inspiratório. Você está insuflando o peito e a barriga. Movimento expiratório, você está esvaziando o peito e a barriga. Certo. O próximo, eu preciso ficar sentada? Precisa. Certo. O próximo é como esse primeiro exercício, ele é o exercício base para todos os outros exercícios que a gente vai mostrar. Então, o outro exercício é como você fizesse uma inspiração fracionada em 3 tempos. Né? Então, você vai puxar o ar pelo nariz 3 vezes, de modo que você encha totalmente o pulmão, sempre inspiração máxima e sempre expiração máxima. Então, você vai puxar o ar pelo nariz 3 vezes e soltar pela boca 1 vez. Certo. Então, eu vou puxar. Justamente. Isso. Isso mesmo. Então, você que está em casa, senta e você vai fazer junto. Vamos fazer junto. Você puxa 3 vezes como se estivesse sentindo um perfume e aí libera o ar. Vamos ver se eu acerto. Ela vai ficar de olho. Quase perfeito. É desse jeito. Você só não pode fazer a compensação com os ombros. Tu puxou e fez. Não pode fazer isso. Você tem que ficar a posição estática, totalmente parado. Você vai encher só tórax e abdômen. Ok, vamos repetir então. Isso, soltar pela boca. Justamente.
Justamente. Esse exercício é o exercício que a gente chama de respiração em 3 tempos, né? Que ele é fundamental para promover uma expansão alveolar, que são as células que compõem o pulmão, e uma expansão torácica também. Muito bem. Vamos seguir para o próximo. O próximo exercício, a gente vai associar a respiração em 3 tempos com os membros superiores. Por quê? Porque a gente associando com os membros superiores vai melhorar a sua expansão da caixa torácica. Então, isso para quem adquiriu o vírus que afetou o pulmão é fundamental. Você vai fazer esse exercício, tanto na parte ambulatorial do hospital, quanto na parte mais intensiva. Sempre vai ter ele. Uma pergunta que me surgiu agora. Quantas vezes por dia tu indicaria fazer esses exercícios? Eu indico 2 vezes por dia, de preferência, né, de manhã, ao acordar, e à noite, né? E todas as séries, basicamente, quanto mais complexo o exercício for ficando, menos as repetições. Para quem está doente, né, para quem não está, pode serem mantidas as séries, 3 séries de 15 repetições. Certo, então vamos para esse, que é o mais complexo. Isso, ele é um pouco mais. Agora tu vai me explicar melhor, porque envolve os membros. Tá, então esse aí tu vai começar na posição que tu tá com as mãos apoiadas na perna, né, sempre, as costas totalmente apoiadas, de forma que a coluna sempre, em qualquer situação, fique ereta, né, e aí vai fazer a mesma inspiração que ela fez no exercício anterior, que é a expiração em 3 tempos, só que vai ser em conformidade com a flexão dos braços. Cada inspiração eleva o braço um pouco, de forma que você consiga estar com o braço acima de 90 graus. Ok. Acima desse movimento. Vamos sentar. Justamente. Puxou o ar 1 vez, 2, 3 vezes. Soltou e abaixou o braço. Agora nós vamos fazer nessa posição, para que vocês possam visualizar melhor como ocorre a expansão da caixa torácica e como que ocorre o funcionamento desse exercício. Pode começar, Lorna. 3 vezes, puxando o ar, solta, abaixando os braços. Sempre com a coluna reta. Solta, abaixando os braços. Isso. Esse exercício ele vai promover tanto a expansão pulmonar quanto a expansão da caixa torácica e fortalecimento do diafragma. Certo, eu percebi que ele requer um pouco mais de força também, porque eu vou ter que levar em consideração o peso dos meus braços. Isso. Então, cansa mais rápido, você sente mesmo, e eu sou um pouco sedentária. Por isso que eu indico que as pessoas que estão, né, com alguma afecção pulmonar diminuam a quantidade de repetições, faça 9 ou 10 repetições. Pessoas saudáveis que não têm nenhum tipo de afecção podem manter as 3 séries com as 15 repetições. Então são todos esses, né? Tem mais um exercício que esse é bem simples, né? Então qualquer pessoa pode fazer, você pode fazer em qualquer lugar, ninguém vai perceber você fazendo, que é você fazer a respiração normal, só que pausada. Como esse pausado? Você vai puxar o ar pelo nariz, fazer a inspiração, segurar de 5 a 10 segundos, isso vai depender da sua capacidade pulmonar, né? O tempo que você suporta, e soltar 5, pela boca. Vai, vamos sentar, então. Eu respiro normalmente, com as costas retas. Com as costas retas, sentada. Certo. Vai puxar, fazer a inspiração, segura. 1, 2, 3, 4, 5, soltou. Isso. Para as pessoas que têm Covid ou algum outro tipo de afecção pulmonar, pode segurar só 3, 4 segundos, o tanto que você conseguir. O importante é que você mantenha o ar dentro dos pulmões por alguns segundos. Para isso, promover a expansão dos alvéolos, para melhorar a respiração, para aumentar a sua capacidade pulmonar. Certo. Então, vamos reformular.
os exercícios que nós aprendemos hoje. O primeiro é a minha respiração normal. A respiração fisiológica normal. Porque é sempre importante eu estar de costas retas. Coluna ereta, sem fazer compensação com os membros, né? Essa compensação Não pode que tu dobrar. diz é- Essa compensação é debruçar na cadeira, é alongar demais, né? Impor mais as costas para trás, levar os ombros. Essas são as compensações que não podem ser feitas durante todos esses exercícios. Você tem que ficar em posição estática. Certo. Então, o primeiro que nós aprendemos foi respirar normalmente. Você inspira e expira. O segundo foi com as pausas de 3. Isso. O segundo. Eu faço Isso. solto. E solta o ar pela boca. Isso. O terceiro foi Foi a de 3 pausas, né? Respiração fracionada com associação dos membros superiores. isso, que eu levanto os braços. Isso. E o quarto foi a respiração pausada, onde você faz a inspiração, segura de 5 a 10 segundos, pessoas saudáveis, e solta pela boca. Certo. Então, nós queremos agradecer a participação da doutora Lara Ramos, que teve essa disponibilidade para vir nos ensinar, porque com essa pandemia, eu sei que todos nós, de certa maneira, ainda continuamos inseguros, apesar de de já fazer um tempo que estamos vivendo essa realidade. E a nossa intenção é que você, em casa, aprenda como se prevenir, como tratar e ajudar você a realizar esses exercícios para que você venha fortalecer a sua caixa torácica, o seu pulmão. Então, nós queremos agradecer, Lara, por você estar aqui. Eu que agradeço. E deixo você a sua palavra agora, final. Então, eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite. Estou muito honrada em vir aqui ensinar um pouco dos exercícios pulmonares, né, para as pessoas da minha cidade, ajudar a todos. Desejo muita saúde, né, e aí ficam os meus contatos no rodapé do vídeo. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, que eu vou estar à disposição de todo mundo. Muito obrigada. E agora, nós vamos ficar com um novo louvor, que é a música Sonda-me, na versão do vocal livre. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Estamos de volta e agora o nosso programa A Voz da Assembleia de Deus vai contar com uma participação especial. Nós temos um recado para você do nosso pastor presidente, Josimar Lima Silva. Ele tem uma palavrinha para que todos vocês da igreja, seja membro ou simpatizante, fiquem sabendo de como andam as nossas programações. Acompanha aí. Bem, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com todos? Espero que sim. Na manhã deste dia, nós temos algo importante a transmitir a cada um dos senhores e das senhoras. Após longos dias, sem podermos realizarmos os nossos cultos presenciais, hoje, pela bondade de Deus, estaremos assim realizando para a glória de Deus Pai. O último decreto municipal nos possibilita nós realizarmos cultos presenciais. Porém, nós temos algumas restrições que queremos transmitir a cada um dos senhores, mas além de transmitir essas restrições, nós contamos com a cooperação, colaboração de cada um. Por exemplo, os nossos trabalhos não poderão contar com a presença de criança de 0 a 12 anos. Criança de 0 a 12 anos. Nos nossos cultos, não poderemos contar com a presença de mulheres grávidas. Nos nossos cultos presenciais, não poderemos contar com nenhum irmão nem irmã que tenha algum tipo de doença crônica, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e assim por diante. Nos nossos cultos, os veteranos a partir de 60 anos vão ficar em casa assistindo os nossos lives em nome do Senhor Jesus. Outro sim, a nossa bancada. Nós não podemos mais, durante esse período, tá com a distribuição dos nossos bancos como era normal, 5, 6 pessoas por banco. Vai ser diferente. Vai ser uma bancada com 2 pessoas, outra bancada só uma pessoa, que é para dar o espaço de 2 metros de distância de um para o outro. Tá entendido? Outro sim, os nossos locais nesse período não vão estar se apresentando. Nós vamos ter só os louvores através dos coristas. Outro sim, todos nós com máscaras, todos, no decorrer do culto, antes, durante e depois do culto, porque para voltar para casa tem que ir de máscara também. Nós vamos ter álcool em gel disponibilizado para todos, sempre está passando nas mãos. E também nos nossos banheiros, nas pias, sabão, e além de sabão, álcool em gel também. Vamos ter todos os cuidados devidos para que não sejamos nós propagadores desta pandemia que está assolando todo o globo terra. Nós contamos com a presença de vocês já hoje à noite. Outro detalhe interessante, o nosso culto é só 1 hora de duração. Hoje nós vamos começar às 7h30, encerra às 8h30. Nós vamos fazer de tudo para que as autoridades competentes estejam nos aplaudindo. Os bancos vão estar demarcados, você vem, vai atender direitinho, não vai dar trabalho. Como é de costume, essa igreja não dá trabalho. Mas nós vamos assim proceder para a glória de Deus Pai. E à noite nós estaremos dando mais detalhes sobre os trabalhos em cada congregação. Amém?
Deus abençoe, ajude, guarde e acerte. Eu estou alegre, porque hoje nós já vamos começar a matar a nossa saudade. Olha, outros sim, os nossos cumprimentos. Não é para ainda não podemos pegar na mão, não, viu? É de longe, a paz do Senhor. Mas só a gente olhar um para o outro já é muita coisa. Amém, irmãos? Até a noite, 7h30, nós vamos dar início ao culto. É só 1 hora de culto, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Amém. E agora chegou o momento, um dos mais importantes do nosso programa, que é a reflexão bíblica. Então você que tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar através da sua Bíblia as nossas referências e manusear e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Neste dia eu queria trazer uma palavra para você que ela vem trazer 4 pontos importantes para que você compreenda o plano de Deus na sua vida. A primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus ama você e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quando você abre a sua Bíblia em João 3,16, você vai encontrar um versículo que praticamente todos nós conhecemos, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem de nós nunca ouviu esta palavra? E ela é uma verdade. O Senhor amou tanto a nós que Ele foi capaz de entregar o seu Filho para morrer por nós. E Deus tem um interesse de que nós tenhamos uma vida em abundância. A sua palavra também diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas se nós observarmos ao redor do mundo, na nossa sociedade, na nossa família, sempre haverão aquelas pessoas que não vivem realmente uma vida de abundância. Mas por que as pessoas não vivem essa vida que Deus tanto disse que gostaria que nós tivéssemos? É aí que entra o meu segundo ponto para você. E ele é: porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O homem é pecador e assim ele se separou e se distanciou dessa vida maravilhosa e do plano e do amor de Deus. Como eu já falei, em Romanos 3:23, você pode encontrar esse versículo que vai dizer: porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas você pode se perguntar, como isso aconteceu? E aí vamos trazer de volta à nossa memória aquela história também conhecida de Adão e Eva. Quando Deus criou o homem e criou a mulher e os pôs no jardim do Éden, eles tinham uma vida de harmonia. A palavra vai dizer que Deus todos os dias descia ao jardim para se relacionar, ter amizade, interação com Adão e Eva. Mas quando eles comem do fruto proibido, dando ouvido à serpente, essa amizade é quebrada. E quando essa amizade é quebrada, o homem ele é separado de Deus. Por isso, nos tornamos todos pecadores. Porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram contra Deus, nós herdamos este pecado adâmico. Ou seja, nós todos fomos separados de Deus. E parece uma história triste, mas ela só seria triste se parasse por aí. Mas aí vem a nossa terceira chave. A nossa terceira chave diz que todo homem é pecador e precisa de Cristo, porque Ele é a única solução do homem para se chegar a Deus. Cristo foi o plano perfeito de Deus. Cristo foi a solução que Deus encontrou para se reaproximar de você, de mim, de todos nós. Quando nós vimos as diversas religiões que existem no mundo, nós podemos observar que a maioria delas é o homem tentando chegar-se a Deus, ou por meio de suas obras, ou por meio de uma vida reta.
Não que isso seja errado, porque uma vida reta, uma boa obra, ela faz parte da vida de um cristão autêntico. Mas para se aproximar de Deus, essas coisas de nada servem. A Bíblia vai dizer que o único que pode restaurar esse equilíbrio é o próprio Deus. E o que esse Deus fez? Quando você abre Romanos 5 e 8, você verá um versículo que é um dos versículos mais lindos que existe na palavra do Senhor, que nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo dado por nós Cristo, quando nós ainda éramos pecadores. Sim, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Pessoas distantes de Deus, separadas de Deus, que muitas vezes blasfemamos, que muitas vezes fazemos coisas que desagradam os olhos do Senhor. Mas Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então este é o motivo de nossas obras, de nossas boas ações não serem suficiente para nos fazer chegar próximo de Deus. Mas aí você pode se perguntar: Lohana, então como eu vou conseguir restaurar o meu relacionamento com Deus? E a resposta está no Senhor. Jesus é a única solução para que o homem se chegue novamente a Deus. Vamos tentar visualizar melhor. Perceba que você está na beira de um rio e do outro lado está Deus. E você não tem como chegar ao outro lado sem o auxílio de um barco ou de uma ponte. E aí que entra o papel de Cristo nessa história. Cristo se tornou a nossa ponte. Ele mesmo se tornou a ponte que nos leva ao Pai. E em sua palavra, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único mediador, é o único que pode nos levar ao caminho dos céus. Também, quando você abre a sua Bíblia em Efésios, você vai ver no capítulo 2, versículo 8 ao 9, você vai ver que a sua palavra afirma que Ele é o único que pode ser o mediador. Ele é o único que pode nos conectar novamente ao Pai. E nesse caminho, você vai estar seguro em Deus. Quando Deus decide trazer o seu filho e ele morre por você naquela cruz e por mim também, o único passo que nós precisamos ter é: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que não se glorie. O que esse versículo significa? Esse versículo significa que todo o trabalho da salvação se resume em Deus. Os nossos esforços de nada valem para que nos salvemos. Todo o trabalho foi feito por Deus. Ele é de graça, ou seja, ele foi um presente que o próprio Deus nos deu, porque o interesse de Deus em ter um relacionamento com você era tão grande que ele teve que arrumar uma maneira de contornar o erro que Adão teve para restaurar essa relação entre o homem e Deus. Então, quando Cristo vem, ele é uma graça, ele é um presente que o Pai deu à humanidade. E o que eu preciso fazer, Lohana, para alcançar essa graça, para receber essa graça? Você precisa ter fé. Ela diz, é por meio da fé. Quando eu tenho fé, a palavra fé, ela está muito mais ligada à confiança do que necessariamente ao crer. Porque o acreditar é muito fácil, muitas pessoas dizem que acreditam. Mas e a confiança? Quando eu confio no Deus que morreu por mim, eu estou aceitando a graça de Deus sobre a minha vida. E assim eu consigo restaurar, Deus restaura esse relacionamento entre Ele e você, entre Ele e mim. Então, eu convido você a ter um passo
passo de fé nesta manhã. Se a sua vida não anda tão bem assim como Deus gostaria que ela fosse, porque a sua palavra afirma que Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. E para mim ter uma vida em abundância não significa que eu não vou passar por momentos difíceis. Não significa que eu não vou ter contato com doenças, que minha família não terá problemas. Não significa isso. Significa que você terá alguém que lutará as suas guerras por você. Significa que você confiará e entregará na mão do Senhor os seus problemas. Aquilo que você não pode fazer, você terá um Deus amoroso que fará por você. Então, a nossa palavra hoje é para que você pare um pouco para refletir sobre como tem andado o seu relacionamento com Deus. Será se verdadeiramente você tem tido fé, confiança? Será se você tem aceitado a graça de Deus sobre a sua vida? Ou você tem tentado de todas as maneiras, pelos caminhos errados, se achegar a Deus, quando na verdade Ele é o único que pode se achegar a nós? Para que você tenha certeza que Deus faz morada na sua vida, é necessário que você coloque o seu coração, a sua fé e aceite o sacrifício de Jesus. Eu fico muito maravilhada quando penso sobre um Deus deixando o seu trono, a sua glória, para vir à terra se igualar à sua criação. É tão difícil visualizar isso, mas às vezes imagine como se fosse um rei. E esse rei, os súditos se revoltam contra ele. E o que ele faz? Ele abre mão do seu trono, da sua coroa, para se tornar um súdito, conhecer como esses súditos viviam, se sacrificar por esses súditos para que o seu reinado e o seu reino se reconciliassem e houvesse novamente harmonia entre o rei e os súditos. É um pouco distante da nossa realidade pensar sobre isso, porque a natureza do homem é que nós sejamos egoístas. Quando nós alcançamos um certo patamar, nós não queremos abandoná-lo. Mas foi exatamente isso que o nosso Deus fez por nós. Ele deixou o céu, ele veio à terra, ele foi humilhado, ele foi questionado. Tendo todo o poder em suas mãos, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não reclamou, porque em todos os momentos, o Senhor Jesus ele era consciente do que ele estava fazendo aqui na terra. Ele veio sofrer por um momento de tempo para que eu e você tivéssemos acesso à eternidade com ele. Porque a eternidade virá para todos, de um jeito ou de outro. A diferença é que aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo terão uma eternidade com Ele, enquanto os que continuarem se rebelando contra Ele terão uma eternidade de sofrimento. Mas o interesse de Deus é que todos nós sejamos salvos. Então, nesta manhã, pare um pouco, pense, converse com o Senhor. Porque a oração, ela é simplesmente quando eu paro para conversar com Deus. Então, muitas vezes nós achamos que Deus é um ser tão distante, que as nossas necessidades são insignificantes para Ele. Mas a realidade é totalmente o contrário. Deus está preocupado conosco em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Ele se interessa por mínimas coisas da sua vida até as grandes coisas da sua vida. E para que você tenha esse amigo tão chegado, tão próximo, que foi capaz de abandonar tudo por você, é necessário que você desocupe o trono da sua vida e entregue para que ele venha reinar. Porque quando ele está no trono da minha vida, ele está no trono da sua vida, todos os nossos interesses, as nossas energias e as outras coisas que fazem parte da nossa vida
elas entram em harmonia, porque o Senhor é quem rege. Então, se você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que nunca teve um momento de reflexão para convidar Deus a fazer parte da sua vida, a reinar sobre a sua vida, faça neste momento. Confesse que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor, que o sacrifício que Ele fez por você, você compreende, você se arrepende de todas as vezes que você blasfemou contra Deus ou que você foi rebelde contra Deus, porque o pecado, ele é tudo aquilo que desagrada a Deus, que desonra a Deus. Às vezes nós queremos enxergar apenas pecados graves, como homicídio, como adultério, mas existem coisas no nosso dia a dia que nós acabamos pecando contra Deus também. E essas pequenas coisas também importam. Então, você que sentiu vontade, que se sentiu tocado pelo Espírito Santo, porque quem fala ao seu coração não sou eu. Eu sou apenas um instrumento do Senhor para que traga a sua palavra aos seus ouvidos. Mas a obra dentro de você, quem faz, é o Espírito Santo de Deus. Então, nesta manhã, você que se sentiu tocado, quero que você curve a sua cabeça neste momento e repita as palavras que eu vou falar agora. Você que aceita a Cristo como o seu único Senhor, fale junto comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos erros que cometi durante a minha vida. Me arrependo dos momentos que ignorei a sua existência. Me arrependo de ter muitas vezes cometido erros com a consciência que estava te desagradando. Eu acabei de perceber que não sei direcionar a minha vida da maneira que ela deve ser e que eu gostaria de experimentar o plano do Senhor para mim. Eu te aceito como o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga as minhas transgressões e me ensine a ser firme nos teus santos caminhos. Amém. Quando você faz esta oração, você está reconhecendo a Deus que agora Ele é o dono da sua vida, o centro da sua vida. E se você fez esta oração, procure uma igreja, procure uma de nossas igrejas. Se congregue, conheça esse universo das pessoas que fazem parte desta comunidade, desta igreja. Procure uma Assembleia de Deus próxima à sua casa. Nós temos diversas congregações, em quase todos os bairros nós estamos presentes. Você pode procurar alguém, um irmão, alguém e dizer, olha, eu aceitei Jesus, agora eu quero me congregar junto com vocês. E nós estaremos ansiosos para recebê-lo, de braços abertos para congregar juntamente conosco. E neste momento, eu gostaria muito de fazer uma oração por você que assistiu esse programa, que continua assistindo esse programa, que está angustiado porque a pandemia não acaba, todos os dias os casos aumentam, por você que tem passado por problemas e a angústia tomou conta do seu coração, a depressão tem tentado bater na sua porta. Eu quero orar por você de uma maneira em geral, para que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, lhe dar saúde e prosperidade. Então vamos agora fechar os nossos olhos e direcionar esta palavra, esta oração ao Senhor a favor de você e da sua casa. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, esta rica oportunidade de estar aqui, meu Pai, podendo falar a essas pessoas, conhecer essas pessoas e ter acesso à casa dessas pessoas. Eu te agradeço, Deus, porque Tu és grande, Tu és poderoso. E nós, Senhor, sabemos que Tu reina no Teu trono de glória e que nada, Senhor, sai do Teu controle. Eu sei, Jesus, que muitas coisas têm acontecido nesses últimos dias que têm afligido os nossos corações.
Às vezes nos deparamos com um amigo que está doente, um familiar que está doente, ou às vezes a doença chega até nós e nós não sabemos o que fazer. Mas é aí, Senhor, que nós erguemos os nossos olhos para os montes e podemos contemplar o nosso socorro, porque Tu és, Senhor, o nosso socorro. Tu és aquele que é o bálsamo para as nossas almas. Então, neste momento, Deus, eu quero direcionar a minha oração a todas aquelas pessoas que se encontram hospitalizadas. Ah, Senhor, só Tu sabes o sofrimento, Senhor, que essas pessoas têm passado nos leitos de hospitais. Não apenas, Senhor, pelo Covid-19, mas por qualquer outro tipo de enfermidade. Que a Tua mão saradora, que o Teu Espírito Santo venha visitar cada uma destas pessoas, para que elas venham, Senhor, ter saúde, ter as suas vidas restauradas, ter vitória, Senhor, para que Tu venha, Senhor, cuidar do Teu povo. Nós Te clamamos, Senhor, por saúde pelas pessoas, Senhor, da nossa cidade, as pessoas do nosso país, as pessoas de todo o mundo, Deus, que têm sofrido tanto com diversas enfermidades diferentes. Também, meu Deus, quero Te apresentar aquelas pessoas que têm se sentido tão angustiadas, que têm perdido o seu sono, que estão em desespero, que acham que estão sozinhos no mundo, que não existe mais solução para os seus problemas. Que o Teu bálsamo venha, Senhor, alcançar estes corações. Que essa angústia seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Que essas pessoas, Senhor, venham ter uma experiência contigo. Que Tu venha se revelar a elas. Que Tu venha, Senhor, fazê-las sentir o Teu imenso amor. Que Tu nos ama, Deus, de uma maneira tão inquestionável. Que o Teu amor, Senhor, é sentido todos os dias. Senhor, que nós nos lembremos que o Senhor todos os dias faz o sol nascer para todos. Que nós temos o ar para respirar. Que os dias são difíceis, Senhor, mas que diante de Ti nós seremos vencedores. Queremos Te apresentar, Senhor, as autoridades. Queremos Te apresentar, Senhor, os profissionais de saúde, Senhor, que estão à frente desta pandemia, cuidando e sendo um instrumento Teu para o Teu povo. Queremos Te apresentar, Senhor, cada pessoa que tem passado dificuldade, cada pedido de oração que essa pessoa tiver, cada problema, Deus, nós colocamos diante de Ti, confiando que o Senhor fará muito mais por nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E depois dessa palavra que Deus fala aos nossos corações, desta oração, você se sentiu abençoado, porque o Senhor realmente tem abençoado a cada um de nós. Nós queremos passar para vocês a nossa programação semanal, a programação da nossa igreja, Assembleia de Deus em Santa Luzia. Então, neste domingo, nós estaremos com a EBD. O que é a EBD, Lohana? É a Escola Bíblica Dominical. Ela estará funcionando em todas as congregações, a partir das 8, das 9 horas da manhã. Você pode ir a uma das nossas congregações e participar da Escola Bíblica Dominical. Na Escola Bíblica Dominical, você aprenderá um pouco mais sobre o Senhor, lá terá classes de acordo com as idades, com conteúdo adequado para cada idade. E nós estaremos juntos, reunidos, aprendendo sobre a palavra de Deus. E no domingo à noite, nós também teremos em todas as congregações o culto de missões. Isso mesmo, todo último domingo do mês se realiza os cultos de missões em todas as congregações. É claro que nós iremos às congregações obedecendo todas as restrições que é necessária para que venhamos participar dos cultos, mas que você venha se alegrar conosco neste culto de missão do próximo domingo. E também na segunda-feira teremos a Assembleia Geral. Este culto é realizado no Templo Central, que se localiza em frente ao terminal rodoviário. Lá todos nós nos reuniremos para adorar o Senhor juntos e muito felizes. E no decorrer da semana, cada congregação
tem a sua liberdade de fazer a sua programação. Então você pode visitar qualquer uma de nossas congregações para ouvir um culto de doutrina, um culto de ensino, o círculo de oração que acontece nas quinta-feiras. Você pode procurar uma de nossas igrejas para participar da nossa programação. E assim, nós estaremos sempre informando vocês a respeito de todos os cultos, de todas as festas e programações da igreja. E neste momento, eu vou mostrar para você alguns de nossos livros, porque nós faremos sempre um momento que será indicações de literatura. É um momento para você que gosta de ler, aprecia a leitura, para ter boas opções, para que você venha conhecer bons livros. E hoje eu tenho 3 opções para vocês, opções muito boas. São livros que eu amo, 2 deles eu já li e 1 eu estou lendo. E eu vou começar exatamente por ele, que é o livro que eu estou lendo. O nome deste livro é Foge, Nick, Foge. Ele foi escrito por Nick Cruz. Ele é um rapaz que Deus o resgatou do mundo das drogas. Ele foi resgatado por um pastor chamado David Wilkerson, na cidade de Nova York. No mundo das drogas, ele pertencia a uma das gangues muito perigosas. Era uma pessoa muito perigosa, mas ele conhece o evangelho e se torna um pastor. E esse livro vai retratar toda a sua história, a história da sua vida, a sua infância e como foi essa caminhada com Deus. É uma literatura, um livro bem interessante que você estiver disposto a ler, é uma boa indicação. E falando em David Wilkerson, a nossa próxima indicação para você se chama A Cruz e o Punhal. Esse livro, ele é um livro escrito pelo pastor David Wilkerson. Quem foi o pastor David Wilkerson, Lohana? O pastor David Wilkerson foi um pastor dos Estados Unidos. Ele tinha uma igreja no interior, só que um dia Deus o chama e o desafia a ir à cidade de Nova York pregar para os adolescentes que moravam nas ruas e que eram drogados e que era de gangues, adolescentes muito perigosos. E esse homem resolve dizer sim ao chamado do Senhor. E ele vai à cidade de Nova York e muita coisa dá errado, mas ele persevera porque ele tinha certeza que essa era a vontade de Deus para a vida dele. E aí a história que se desvenda é maravilhosa, porque através deste homem Deus resgatou vidas e vidas foram restauradas e ele mudou a história de muitas pessoas através do poder do Evangelho. O último livro que eu tenho para indicar para vocês é de um escritor maravilhoso. Eu gosto muito da literatura feita por esta pessoa, que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? E o seu autor é Leonard Ravenhill, que é um homem, que é um avivalista. Ele teve experiências com Deus, ele participou de avivamentos e foi o precursor de muitos outros avivamentos também. Então esse livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, são muitos dos seus artigos e das suas pregações, todas condensadas em um único livro, que ele vai falar dos seus sermões e do que Deus fez na vida dele e o que Deus fez na vida de países. Países inteiros viveram um avivamento genuíno através do poder do Espírito Santo. Então você que tem interesse em um bom livro, em uma boa literatura, esses são as nossas indicações. Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill, A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, e Foge, Nick, Foge, de Nick Cruz. E depois dessas dicas de leitura, nós iremos acompanhar o nosso último louvor do dia, que é o hino Diz, de Gabriela Rocha. E você fique ligadinho, ouça esse louvor. E no próximo sábado nós teremos um encontro aqui marcado, novamente neste mesmo horário, neste mesmo canal. Nós aguardamos você. Que Deus abençoe.